Mais da metade dos brasileiros está acima do peso e 1 em cada 5 obesos procura cirurgia de redução de estômago. Os números são do Ministério da Saúde. Além das terapias tradicionais e das dietas, a hipnose se tornou alternativa contra a obesidade. Depois de tentar algumas dietas sem sucesso, Kelly resolveu tentar perder peso através da hipnose. Em 5 semanas, perdeu 6 quilos, mesmo fazendo pouca atividade física e sem deixar de comer o que gosta. Como é que você se sente hoje? Feliz. 6 quilos mais magra. O método usado para tratar Kelly é chamado hipnose clínica científica. O profissional consegue, com a hipnose, chegar ao momento na vida dela em que o descontrole alimentar foi provocado. Agora nós vamos colocar na sua boca um balão e você vai, ao seu tempo, engolir esse balão. O hipnoterapeuta Alessandro Baitello, que trabalha há 12 anos com o método, afirma que ele é eficaz apenas para quem quer perder até 15 quilos. Quem tiver mais que 15 quilos pode ser problema de saúde mesmo. E aí o médico apenas pode tratar. A sensação é como se eu tivesse realmente feito o procedimento cirúrgico. Assim. Eu sinto o balão, eu sinto menos fome, eu como menos doce. Nas ruas, a população fica dividida sobre o assunto. Eu acho que não. Eu acho que não, que a hipnose é totalmente diferente para perder peso, né? São vários fatores que fazem a pessoa ser obesa, mas eu acho que é válido desde que isso não interfira na saúde da pessoa. Um levantamento feito pelo Ministério da Saúde revelou que o excesso de peso já atinge mais da metade dos brasileiros e que 18% da população está obesa. Este endocrinologista acredita que a melhor forma de perder peso é a reeducação alimentar aliada às atividades físicas e, se necessário, acompanhamento médico. É muito difícil, com um sugestionamento como é a hipnose, você conseguir modificar toda essa estrutura neuroquímica que está por trás do aumento de apetite dos indivíduos que têm um ganho de peso. A obesidade tem que ser vista com muita seriedade e utilizar apenas os tratamentos que são cientificamente fundamentados. Pondé, hipnose para emagrecer. Não tem fórmula milagrosa, né? Você parar de comer e fazer ginástica, não? Eu tendo a opinião do médico entrevistado, né? De que, não que você não existam métodos que podem ter resultado que não sejam científicos, mas o método científico, com todos os problemas que a ciência tem, o método científico é uma espécie assim de garantia mínima que a gente tem para ter determinados resultados e controle de efeitos colaterais, né? Tem um monte de gente aí que toma um monte de veneno para emagrecer. Agora, a hipnose é uma arte muito antiga, né? Freud começou fazendo hipnose, quer dizer, que a hipnose tem impacto na pessoa, isso não tenha dúvida, né? Agora, eu concordo que a gente deve tentar formas um pouco mais contidas dentro do método científico, da medicina. Muito bem. Alguém já perguntou a sua opinião sobre uma grande obra na cidade onde você mora? Pois é, quase tudo é feito sem a chamada consulta ao cidadão. Aqui em São Paulo, a Câmara de Vereadores quer mudar essa situação. Quem vai explicar é a repórter Luísa Moraes. Luísa, boa noite. Qual que é a proposta dos vereadores? Boa noite, William. Boa noite a todos. A ideia é regulamentar um artigo da Lei Orgânica do município, que é a Constituição da cidade. E, a partir daí, fixar quais são os critérios para a realização dos plebiscitos. Aliás, essa prática já é prevista na Constituição Federal e adotada em vários países do mundo. A Suíça é o país dos plebiscitos. No ano passado, por exemplo, os suíços decidiram que cabe ao governo decidir sobre o controle da entrada de imigrantes no país. A Constituição brasileira, no artigo 1º, diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes ou diretamente. Mas a Carta Magna condiciona no artigo 49 a realização de consulta popular ao legislativo. Na prática, o brasileiro não é consultado sobre as grandes questões que afetam o dia a dia do cidadão. E não são poucos os exemplos de decisões tomadas pelos governos que contrariam o eleitor. No Ceará,
parte da população não apoia a construção do aquário oceânico, por considerá-lo caro e desnecessário para o Estado. A obra já foi paralisada 2 vezes a pedido do Ministério Público. O teleférico, que irá ligar o Santuário Nacional de Aparecida ao Morro do Cruzeiro, também não agrada aos moradores, que temem a desvalorização dos imóveis. Em São Paulo, a Frente Parlamentar da Democracia Direta da Câmara de Vereadores luta para regulamentar o artigo 10 da Lei Orgânica do município, que estabelece a realização de plebiscitos para obras públicas e privadas de grande impacto, como, por exemplo, a discussão sobre a possível demolição do elevado Costa e Silva, o Minhocão. Depende da obra. Há obras que não necessitam da opinião pública, há outras que eventualmente necessitem. Como que alguém decide sobre um patrimônio da cidade sem perguntar à sua população, que nós somos os mais interessados? Eu converso agora com o Américo Sampaio, que faz parte da rede Nossa São Paulo e integra a Frente Popular aqui na Câmara de Vereadores. Boa noite. Para a gente entender, a gente deu o exemplo do Minhocão na reportagem que a gente acabou de assistir. Que outras grandes obras de impacto poderiam passar por esse referendo? Bom, o plebiscito ele pode ser aplicado por obras que tenham impacto ou na cidade inteira ou também impactos locais, como em bairros ou em subprefeituras. Hoje nós temos uma polêmica com relação ao aeroporto de Parelheiros, por exemplo, que é uma obra que certamente, se for viabilizada, vai ter um grande impacto na cidade. Nós temos o trecho norte do Rodoanel, entre outras grandes obras. E é importante destacar que, eventualmente, obras de pequeno porte também podem ter um impacto muito grande nos bairros e na população que vive naquela localidade. Bom, vocês tiveram uma reunião hoje. Do que depende agora o encaminhamento para o plenário da Câmara de Vereadores e para, então, a regulamentação desse artigo? Bom, hoje nós completamos a coordenação da Frente Parlamentar da Democracia Direta. Na próxima semana, a sociedade civil vai apresentar uma proposta de minuta para a regulamentação do artigo 10 e, a partir daí, vai ser o diálogo entre a sociedade civil e os vereadores que vai chegar numa minuta final para levar para o plenário da Câmara e, se tudo der certo, ser aprovado ainda esse ano, antes de setembro, para que a gente consiga, na eleição do ano que vem, em outubro, junto com o processo eleitoral municipal, a cidade de São Paulo também realizar um plebiscito municipal. Agora, plebiscitos, quem é contra, muitas vezes argumenta que são dispendiosos, que têm um custo alto. O que você diria para quem faz esse tipo de ponderação? Bom, custo alto tem políticas e obras que não são consultadas à população, né? Então, na verdade, o que todo esse processo vai conseguir viabilizar é, a custo baixo, plebiscitos podem ser feitos junto com processos, com eleições municipais, plebiscitos podem ser feitos, inclusive, em bairros e em subprefeituras. O custo do plebiscito não chega perto do prejuízo que é políticas e obras que são viabilizadas na cidade sem o aval e o consentimento da população. Muito obrigada pela tua participação. Eu volto ao estúdio agora, é com vocês. William. Obrigado, Luísa. Vamos conversar aqui com a nossa bancada. Gaudêncio, por que o Brasil não faz consulta, com mais frequência, consulta populares? Porque não aperfeiçoou ainda os seus instrumentos de democracia direta. Nós temos, entre esses instrumentos, o plebiscito, o referendo e o projeto de lei de iniciativa popular. São os 3 instrumentos previstos na Constituição. Claro que a utilização desses instrumentos de maneira adequada, de maneira justa, harmônica, certamente essa utilização virá aperfeiçoar o nosso sistema democrático. Não pode fazer desse instrumento o democratismo, ou seja, vamos consultar toda hora. Não. É preciso que estabeleçam prioridades. É preciso que saiba que esses instrumentos sejam bem aplicados, William. Por quê? Porque é claro que haverá interesses econômicos de um lado, interesses dos moradores da região de outro, interesse da população mais distante de outro lado. Então, é preciso mensurar, compatibilizar os interesses. Eu temo, por exemplo, que uma obra, como, digamos, o Minhocão, ela pode ser plebiscitada do ponto de vista de derrubada ou não, mas é preciso saber o que é que pensa a região, o que pensa a população de São Paulo, o que é que pensam os técnicos. Enfim, vamos fazer isso de maneira adequada, ajustando-se todos os parâmetros. Você não pode improvisadamente usar o instrumento apenas para dizer que eu ouvi a população.
Claro que a democracia direta no Brasil ela vem se expandindo. Sempre considero que é um poder centrípeto das margens para o centro que deve ser considerado em relação às decisões centrífugas, unilaterais, centrais tomadas pelos poderes. Então, nesse sentido, eu sou favorável. Pondé, o plebiscito não pode emperrar obras, né? Ações imediatas, urgentes, né? Eu acho que tem que, como dizia o Torquato, eu acho que primeiro você tem que ter um pouco a parceria do cidadão comum e de pessoas que entendem do assunto. Porque no caso do Miocão, por exemplo, vamos dizer que eu sou a favor de derrubar o Miocão. Para onde vai aquele trânsito? Isso aí. Quer dizer, e às vezes, apesar de que eu acho que é importante você ter mecanismos de democracia direta, e eu concordo com o entrevistado, que às vezes a obra sai muito mais cara do que você tem métodos de fazer plebiscito mais barato, mas eu acho que também a gente não pode cair nessa coisa de achar que, porque perguntou à população, então a população está ungida, sabe? No sentido de que, porque a soberania é popular na democracia, então o que o povo fala está certo. Não, acho que em determinadas situações, o povo bem informado, auxiliado por técnicos especializados, você pode ter uma parceria. A democracia é sempre um regime que não pode ser puro. Tem que ser misturado, cheia de nuances, balanceado. Isso mesmo. Olha, o BAC está aqui pelo Twitter, plebiscito popular será muito oportuno. Leonardo Gonçalves de Araújo, pelo Facebook, a população deve sim ser consultada se houver mudanças que podem impactar o dia a dia de uma cidade. A Tailândia se recusou a receber um barco com 300 imigrantes que está à deriva no mar há 2 meses. A tripulação abandonou o barco e deixou os imigrantes sem água, comida e combustível. A exemplo da Malásia e da Indonésia, o governo da Tailândia recusou a entrada dos estrangeiros no território. Navios de guerra foram colocados na costa para impedir a aproximação dos imigrantes que fugiram de Mianmar e Bangladesh. A ONU e a Europa condenaram a postura dos países asiáticos. Fracassou a tentativa de golpe de Estado em Burundi, na África. O exército anunciou a retomada da capital depois de um confronto com os rebeldes que resultou em 3 mortes. Os golpistas foram liderados por um ex-general que é contra a pretensão do presidente Pierre Nkurunziza de exercer o 3º mandato consecutivo. No primeiro dia de trégua, milhares de pessoas protestaram nas ruas da capital do Iêmen contra a onda de ataques sauditas no país. A ONU anunciou o envio de ajuda humanitária à região. Há 6 semanas, o país é alvo de bombardeios aéreos para combater o avanço dos rebeldes Houthis, aliados do Irã. A Grã-Bretanha anunciou que dos 700 britânicos que foram para a Síria lutar ao lado dos extremistas islâmicos, metade já voltou para o país. Cerca de 350 homens estão sendo monitorados pelas autoridades. Pondé, nos últimos 2 dias, 3.000 imigrantes chegaram à costa da Itália. Então, eu acho assim, eu acho que é fácil para a ONU legislar sobre a moral quando você está em Nova York, num ambiente super seguro. É fácil para os europeus condenarem a Malásia ou qualquer que seja outro país, apesar de que eles devem pôr as barbas de molho deles, porque a pressão vinda da África é enorme. Eu tenho a impressão que isso é um pouco assédio moral ao contrário. Quer dizer, o país tem todo o direito de não querer aceitar imigrante XYZ. Nesse caso específico, talvez devesse dar comida, dar o combustível, tratar da necessidade médica e mandar eles de volta para o país dele. Quem deve ser condenado são os governantes, inclusive na África, dos países em que deixam as pessoas na miséria e daí elas vão para outro país. Eu acho muito engraçado essa coisa de condenar um país que, de certa forma, não tem nada a ver com isso, ao invés de condenar o país que gera essa situação. Então, são os governos africanos, são os governos de Bangladesh, se não me engano, que falava a matéria, esses sim devem ser condenados. Acho uma enorme hipocrisia geopolítica esse papo da ONU. A seguir, comércio tem o pior trimestre desde 2003 e ainda, policiais pagam fiança de desempregado preso por roubar carne.